De volta com a Educadora Entrevista, nós vamos falar um pouquinho de cuidados de saúde bucal na companhia aqui da Juliana Barbosa. Obrigado pela participação com a gente. Obrigada a você pelo convite para estar aqui. Bom, Juliana, um dos temas, né, que nos chamou a atenção e que é o motivo do nosso bate-papo é o bruxismo, né? Para quem não conhece, o que é o bruxismo? Então, bruxismo é uma atividade dos músculos da mastigação, que são esses músculos que são localizados na face e aqui nas têmporas, né? Esses músculos, eles ajudam nós a fecharmos a boca. Então, ele participa da mastigação, da fala, engolir, etc. Só que, em alguns momentos, isso é realizado sem uma função específica. Por exemplo, quando a gente range os dentes, né, que é considerado bruxismo durante o sono, ou durante a vigília, que a gente fala, quando a gente está acordado, quando a gente aperta os dentes, ou mesmo só encosta levemente, ou mesmo contrai a musculatura sem encostar os dentes. Isso tudo é considerado hoje bruxismo. E vai gerando aí o quê? Um desgaste dos dentes e o que mais de danos causa? Então, agora a gente tem que dividir o bruxismo em dois tipos, né? Porque os danos, eles vêm de acordo com o tipo do bruxismo que o paciente apresenta. Então, por exemplo, tem o bruxismo do sono, que é aquele realizado enquanto o paciente dorme, que é caracterizado, o maior dano que ele pode acometer é o desgaste dentário mesmo, né? E tem o bruxismo da vigília. Hoje a gente sabe que o bruxismo da vigília, que é esse que o paciente realiza acordado, ele influencia muito nas dores que o paciente vai apresentar. Então, ele pode apresentar dores na face, dores de cabeça na região das têmporas, como se fosse uma pressão ou um peso, e isso vem relacionado ao bruxismo da vigília, essa atividade que ele faz a mais acordado. E quando é que a pessoa nota? Porque a gente também tem a questão da pessoa não notar. Isso, muitas pessoas não notam que apresentam bruxismo, né? O bruxismo da vigília, a pessoa começa a apresentar essas dores ao final do dia, especialmente ao final do dia, são dores musculares e mesmo até dores na articulação temporomandibular. E aí procura um atendimento e quando você questiona a respeito disso, fala assim, olha, você mantém os seus dentes encostados, levemente encostados, ou mantendo a sua musculatura contraída durante o dia, e a princípio a pessoa acha que não. Mas no retorno ela volta e fala, nossa, eu fico assim o tempo todo. Então o bruxismo da vigília, a pessoa tem que notar que isso esteja acontecendo durante o dia. Já o bruxismo do sono, a pessoa normalmente ela acorda com um dolorimento em face, como se fosse um cansaço em face pós-exercício, ou mesmo começa a desgastar os dentes, e aí procura um dentista que verifica esse desgaste dentário, ou o parceiro, a pessoa que está dormindo com essa pessoa, escuta o barulho durante o sono, né? Então, são dois tipos distintos e duas procuras distintas também ao consultório. E é uma questão também cumulativa, né? Que vai gerando danos cumulativos. Sim, especialmente o bruxismo do sono vai acumulando esse desgaste dentário ao longo do tempo, né? O bruxismo da vigília também não é no primeiro momento que o paciente procura o atendimento, ele tem esse hábito da vigília quando está acordado há muito tempo, né? Ele só consegue perceber isso depois que ele procura atendimento. E muitas vezes a pessoa procura atendimento por outra questão e aí descobre o bruxismo? Também, muitas vezes a pessoa procura atendimento, especialmente o bruxismo do sono, que tem muitos desgastes dentários, procura atendimento porque nunca percebeu dor, ninguém nunca falou que tinha barulho, mas os dentes estavam desgastados e precisa de reabilitação da arcada dentária, né? Mas aí não adianta também reabilitar sem tratar. Cuidar, exatamente. Bruxismo não tem cura, isso é importante dizer. Há um controle, mas também, com o passar do tempo, a tendência é diminuir o número de eventos de bruxismo, né? Então, é preciso, sim, ao realizar uma reabilitação oral, proteger os dentes do paciente antes, durante também, que às vezes muitas pessoas falam, mas como? Não, mas dá para proteger e depois, tá? Porque o paciente vai continuar arranjando os dentes. O bruxismo, ele é controlado pelo sistema nervoso central. É o sistema que manda um recado para a musculatura se contrair e aí, quem tiver o dente ali, acaba lesionando essa estrutura. Os dentes são as vítimas. A Cláudia aqui perguntando, né, se o uso das placas evita, previne e em que momentos usar? Sim, as placas são aquelas placas lisas de acrílico, né?
são as utilizadas no caso do bruxismo do sono, para proteção dos dentes durante o sono. Só que a gente tem que tomar alguns cuidados com isso. O primeiro é o diagnóstico, porque o bruxismo, ele pode ser o bruxismo do sono, que a gente chama primário, que a pessoa provavelmente hereditária, herdou de alguém, ou ele pode ser secundário a algumas coisas, e entre elas a resistência à passagem do ar durante o sono. Então, pessoas que têm, por exemplo, ronco e apneia do sono, são pessoas que não devem utilizar a placa lisa, estabilizadora de acrílico, né? Ou os outros dispositivos. Ele tem que procurar um tratamento para o ronco, porque o bruxismo pode ser secundário a essa presença de ronco e apneia. No caso do bruxismo primário do sono, sim, as placas são as mais utilizadas, podem ser utilizadas, como eu falei, durante a reabilitação oral, inclusive, só que tem que tomar um cuidado muito sério. Não se pode utilizar placas de silicone ou placas que sejam moles, resilientes, porque essas, com o bruxismo, elas podem levar a problemas na articulação temporomandibular, como, por exemplo, artroses ou degeneração. Então, a placa ela tem que ser a placa lisa de acrílico. Porque, querendo ou não, quando ela é mole, a pessoa vai continuar fazendo a movimentação e a musculatura continua sendo acionada. Na verdade, a musculatura é acionada todo o tempo, tá? Porque é o cérebro que manda um recado para o músculo, né? Mas a placa resiliente, ela aumenta o desgaste dentário, porque ela é resiliente, então ela fica em contato como se estivesse esfregando no dente. E, além disso, é o que você falou, ela aumenta a carga em cima da articulação. Então, ela traz alguns outros problemas. Nenhuma escola odontológica ensina esse tipo de dispositivo. Mas muito depois, por ser um dispositivo mais fácil e rápido de se fazer, os dentistas acabaram indicando aos pacientes, o que é extremamente deletério às pessoas. Tá? Na questão de rotina aí, né? O Arthur coloca isso. O quanto essa questão do bruxismo é relacionada a questões psicológicas, de estresse? Sim. Então, o bruxismo do sono, aquele que a pessoa range os dentes, ele não tem associação com estresse. Porém, o mais comum das pessoas apresentarem, 20% da população apresenta, é o bruxismo em vigília, que é aquele quando a gente está acordado. E sim, esse é extremamente associado a momentos de estresse, a momentos de... E não só estresse, nervosismo, mas, por exemplo, concentração. Quando você está concentrado fazendo algo, você acaba contraindo toda a sua musculatura e às vezes, sem perceber, acaba realizando um evento de bruxismo, né? E aí você fica muito tempo nessa posição, o que faz as pessoas, então, terem os problemas depois da musculatura. Perfeito. Então, manter essa atenção, eu acho que é interessante, acho que por isso falar do tema também, né? Porque as pessoas, tenho certeza que estão nos assistindo, começam a pensar, né? Será que eu não tenho esse tipo de hábito? Será que não é por isso que eu tive um pequeno desgaste? Né? Exatamente. Então, como eu disse, o bruxismo do sono, ele acontece em cerca de 5,5% da população adulta. É um índice alto. É um índice alto, em criança é muito mais frequente, né? O bruxismo do sono, mas o bruxismo em vigília é muito mais frequente em adultos. E é ele que está levando aos problemas de dores, às vezes os problemas de estalo em articulação. Então, a gente tem que realmente estar atento. O tratamento, a terapia, ela visa exatamente isso, acordar o paciente para lembrá-lo que o bruxismo existe e para lembrá-lo de não executá-lo, né? Precisa trazer isso à consciência da pessoa, porque ela faz e não percebe que está fazendo, né? Irene, né, quando a criança começa com a dentição, começa a nascer os dentinhos, aquele período de muito chorinho, de incômodo, etc. Ela coloca, já pode começar daí um processo de bruxismo, porque coça, né, de roçar uma gengiva na outra? Isso não é considerado bruxismo. É comum a criança, até durante o dia, bem pequenininho, o bebezinho, abater os dentes, porque ele acha engraçado aquele barulhinho, a mãe olha, dá atenção, mas aquilo não é bruxismo. O bruxismo na faixa etária, nas crianças, como eu disse, ele é muito mais comum, ele atinge 34% das crianças, mas ele é muito relacionado aos problemas respiratórios do sono. As crianças têm mais rinite, asma, bronquite, e aí o bruxismo ele não é um vilão, ele é até um mocinho da história, o herói, porque ele é realizado para abrir a passagem de ar, então por isso que ele também é secundário à apneia.
Então, nas crianças, as mães têm que ficar atentas nesse momento, se a criança tem um problema respiratório. E o tratamento é visar melhorar o problema respiratório da criança. E o Carlos Eduardo coloca uma questão interessante, né? Dos cuidados, a gente fala muito da higienização da própria boca, mas esquece da higienização do aparato, das escovas, né? Ele diz que viu matérias do local onde são guardadas, que muitas vezes acabam sendo contaminadas por insetos, né? Que os cuidados devemos ter. Com relação às escovas dentárias, eu acho que é super importante guardá-las com proteção, porque higienizá-las, né? E guardá-las protegidas e não expostas ao ar livre, que isso pode, mesmo do banheiro, porque isso pode atrair realmente os insetos. E é super importante, toda semana, fazer uma higienização melhor nessa escova. Você pode até utilizar algum produto, como água sanitária diluída, para que isso possa higienizar melhor as cerdas dessas escovas. É muito importante isso. E de fato isso, né? Às vezes a gente vê um descuido com o produto de higiene e se acaba fazendo higiene com produto contaminado. Pois é, isso pode acontecer mesmo. Inclusive guardar a escova uma próxima da outra, né? Que isso também pode gerar contaminação. Gerar contaminação. Há algumas dúvidas que são frequentes, né? Quantidade de escovação, porque também tem gente que exagera. Sim, isso pode também levar a desgaste dentário, que é um outro tipo de desgaste. A gente estava falando do bruxismo, que o bruxismo do sono ele leva a um desgaste de atrição, mas a gente não pode esquecer que uma escovação realizada com muita intensidade ou com produtos errados, tem muita gente que utiliza, por exemplo, bicarbonato de sódio, isso não pode. Você acaba lesionando também, e o que a gente chama de abrasão, você vai abrasionando o esmalte dentário, então tirando aquela proteção. E aí começam a surgir as sensibilidades dentinárias e tudo mais. Então também tem que tomar muito cuidado com isso. Então, o que seria correto para a escovação? Em que momentos escovar? Após cada refeição? Mas hoje em dia a gente tem aquela coisa de comer a cada 2, 3 horas. Isso. Né? Como é que se faz uma higiene correta de maneira equilibrada? Isso. O ideal é você higienizar realmente após as principais refeições, né? A gente tem que tomar alguns cuidados com carboidratos, por exemplo, pão, bolacha, que esses carboidratos aumentam a chance de você apresentar cáries. Então, após a ingestão de carboidratos, principalmente nesses lanches, né, também escovar os dentes. Agora, tem um fato que eu acho que a gente tem que chamar a atenção. Quando você ingerir um alimento ácido, limão, tem gente que chupa limão, chupar laranja, limão, abacaxi, tamarindo, esperar um pouco para você escovar os dentes, e não imediatamente após, porque aí você pode ter uma erosão química, né, que é a presença do ácido, e abrasionar o dente com a presença da escova. Então, esse cuidado tem que tomar. Mas sim, devemos escovar os dentes, contando aproximadamente até 10 a cada 2 dentes, realizando os movimentos corretos para não lesionar todo o sistema. E muitas pessoas fazem isso, né? Enxaguam bastante a boca antes da higienização, depois de consumir esses produtos. Isso. Enxaguar com água é importante, Isso. tá? É importante você enxaguar com água depois que você ingerir um alimento ácido. Especialmente para evitar a erosão química. Inclusive, tem pessoas hoje, é muito comum aquele shot de limão pela manhã, né? E já tem pessoas que já começaram a apresentar erosão química porque estão tomando aquele limão puro logo pela manhã. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, né? E aí vai e escova os dentes por cima e aí acaba aumentando o desgaste dentário. E se percebe isso, né? O quanto o hábito alimentar gera alguma reação, né? Então, por exemplo, hoje em dia que entrou na moda o açaí, né? Que se fala muito dos cuidados, porque é um produto que no clareamento pode trazer riscos e etc. Né? Sim, os corantes eles acabam provocando aquela coloração que a gente chama de coloração extrínseca, né? Café também, o cigarro, que é tradicionalmente aqueles fumantes apresentam essa coloração extrínseca, e esses novos alimentos, os vinhos, o suco de uva integral, o açaí, que são alimentos que têm muita coloração, acabam gerando esse tipo de problema. Né? A Lúcia, com uma questão interessante também, a respeito de língua, né? Cada vez mais se fala da higienização da língua, etc. Ela pergunta, né, o que seria mais correto?
os limpadores tradicionais, aqueles arredondadinhos que são vendidos, ou os limpadores que vêm na escova? Olha, os limpadores da escova não são muito eficientes. Eu digo sempre aos pacientes, ou usar esses limpadores que são vendidos especificamente para a língua, ou mesmo escovar a língua, né? Porque não, você depois que terminou de escovar os seus dentes, enxágua ali a escova e escova a língua. Porque aí você consegue manter essa higienização melhor. É importante escovar a língua, porque também é um dos fatores, aquele depósito de substâncias na língua, é um dos fatores para mau hálito, né? E ninguém quer apresentar mau hálito hoje, né? E o limpador, ele tem, quem já usou sabe da eficiência, né? Porque muitas vezes você vai lá, escova, É verdade. aí você passa o limpador, você ainda vê que tem resíduo. É verdade, o limpador ele é mais eficiente que a escova nesse aspecto. Pasta dental, né? Pergunta do Ricardo aqui. Existe melhores? Que tipo utilizar? Quantidade de pasta se utilizar? A quantidade é uma ervilha, é como se fosse uma ervilha. A própria escova, algumas escovas dentárias, elas vêm ali com uma marcação em azul. Aquilo não é à toa, é para você medir exatamente a quantidade de pasta que você tem que utilizar. A pasta ela tem que conter flúor, tá? E não deve ser muito abrasiva, tem que tomar cuidado com muitas pastas abrasivas. Dito isso, escolher a que melhor cabe para você, né? A que você mais gosta ali. Eu digo que é mais importante a escova do que a pasta. Utilizar uma escova que tenha bastante cerdas e que seja macia é mais importante do que você pensar na pasta. A pasta vai só complementar aquilo. Porque muitas vezes as pessoas fazem errado, né? Pega uma pasta abrasiva com uma escova de cerdas duras. Ixi, então, aí você tem todo o desgaste dentário que a gente estava falando aqui, que é o desgaste da abrasão. Nós falávamos no início do programa dessa questão da dor, do bruxismo. O Ivan colocando, né? Os dentes do siso, né? Após o nascimento dos sisos, pode haver deslocamento, tem que haver tratamento específico, como proceder e se eles podem gerar algo como um bruxismo. Não. Existe um grande mito com relação aos dentes do siso, né? Os dentes do siso, aquele apinhamento, acho que é isso que ele quer dizer, que é quando os dentes da frente acabam entortando, isso não tem relação com a presença do dente do siso, tá? Isso pode acontecer em pessoas que têm o dente do siso ou não. Ele tem relação mais com a nossa mastigação, que gera um vetor, que toda a nossa mastigação ela é vertical, gera um vetor horizontal e essa força acaba empurrando esses dentes para frente. O que o dente do siso ele pode, em algumas pessoas, acarretar, é ele prejudicar o dente que está ao lado dele, que é o segundo molar, né? Especialmente os inferiores. E isso acabar, por exemplo, se ele nascer numa posição errada, ou se ele não conseguir nascer totalmente, tem algumas pessoas que ele começa a nascer e não tem força para subir, ou não tem espaço ali, né? E aí forma um capuz de gengiva, isso pode inflamar, isso pode trazer dores. Mas o dente do siso não gera esse apinhamento aqui, o dente do siso também não provoca bruxismo. Como eu falei, o bruxismo, especialmente o bruxismo do sono e da vigília também, é controlado pelo sistema nervoso central. Então, ele independe de como é a sua boca, e sim o que você faz com ela, tá? Então, não tem relação. E tem essa questão do mito, mas que muitas vezes as pessoas acabam atribuindo o problema ao mito e às vezes nem procurando um tratamento adequado. Então, exatamente o que acontece. Eu recebo muitos pacientes com, às vezes não tem bruxismo, mas tem disfunção temporomandibular e diz, eu achei que era meu dente do siso que estava provocando essa dor na minha face. Fui lá, fiz a exodontia, tirei, né, fiz a extração e não melhorou. Realmente, muitas vezes, esse mito ele é muito frequente dentro da classe odontológica também e acaba prejudicando o paciente, que acaba postergando o seu tratamento. Perfeito. No caso de dores, né, que a gente estava falando, olha, dor mandibular, ou está estalando, né, quais são as causas e o que procurar além do bruxismo? Existem outros tipos de causa? Sim, existem outras causas para tudo isso. Esses problemas que geram esses sintomas, nós chamamos de disfunções temporomandibulares.
que tem dois grandes tipos, as articulares e as musculares, né? O bruxismo, especialmente o bruxismo da vigília, é um dos fatores que pode ajudar a iniciar ou perpetuar essas dores ou mesmo os barulhos. Mas existem outras causas. Por exemplo, no caso dos barulhos, existem pessoas que têm fatores de risco para que aconteçam eles, são as pessoas que abrem muito a boca, que têm hipermobilidade, que pode ser hipermobilidade articular generalizada, por exemplo. No caso das dores musculares, existem fatores como presença de fibromialgia, que acabam trazendo com que o paciente apresente mais risco, mais chance de apresentar dor muscular. Então, como é um assunto amplo, é uma condição ampla, ela tem vários fatores que podem fazer com que o paciente apresente isso, não só o bruxismo. E sempre fica a questão de procurar um profissional adequado, né? Porque também, muitas vezes, a gente observa as pessoas, olha, tem a dor, tem o incômodo, mas ele é passageiro. Aí ele volta dali 2, 3 meses depois. Aí volta dali 2, 3 meses. Então, é uma coisa acumulativa que aí depois vai reduzindo o espaço de tempo, né? E o problema que era simples de ser resolvido no início passa a ter complicações. Nossa, você descreveu perfeitamente, mesmo sem a gente conversar, o que é quando o paciente busca atendimento para a disfunção temporomandibular. Exatamente isso. O paciente tem uma crise, aí ele toma ali um remédio, um analgésico, essa crise passa, leva uns 2, 3 meses, ele tem uma nova crise. Mas quando essa crise, ele toma a medicação, ela só diminui um pouco a intensidade da dor e não passa, é quando ele procura o atendimento. E nós, dentro da odontologia, nós temos uma especialidade específica para isso, que é a disfunção temporomandibular e dor orofacial. Então, existem dentistas que são especialistas nessa área. É uma especialidade ainda pequena, na nossa região nós temos poucos profissionais, mas até tem a Sociedade Brasileira de DTM Dor Orofacial, que dentro do site tem ali centro de atendimentos gratuitos e mesmo especialistas no Brasil todo que podem ajudar. O site é sbdof.com. Ali você encontra todos os endereços de profissionais dessa área. Mas eu acho que essa é a dica fundamental, né? Teve algum quadro de dor? Procure um profissional, né, para saber a causa, né? Porque nós ainda temos essa mania no Brasil de nos preocuparmos com a dor e não com a causa, né? Aí resolveu, passou o processo de dor, não vou ter mais problemas. É verdade, isso é bem verdade. Tem que ficar de olho porque quando chega ao atendimento, já chega com uma série de problemas e torna muito mais difícil o tratamento, a terapia. Então, procurar o quanto antes, ao menor sinal de dor na face ou de barulho articular, né? Dor no final do dia, no caso do bruxismo em vigília, é melhor procurar o atendimento. E também, no caso do bruxismo em vigília, especificamente, que eu falei mudanças de hábitos, hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor. Então, você tem até aplicativos para o celular que nos ajudam a evitar de encostar os dentes, que é o Desencoste Seus Dentes, que é gratuito e qualquer um pode instalar e já fazer a sua verificação, verificar se está realizando esse hábito durante o dia e evitá-lo. E como é que funciona isso no aplicativo? Isso é muito interessante. O aplicativo ele serve como um alarme. Você instala no seu smartphone e você coloca ali para que ele toque esse alarme a cada 1h30 ou 2 horas, né? E aí, nesse período, ele vai te alertar, olha, desencoste seus dentes. E você se observa. Eu sempre peço para o paciente até inspirar e expirar naquele momento e continuar o que está fazendo, mas observar se você não está mantendo. Às vezes não está nem encostando os dentes, mas está contraindo a musculatura, isso é prejudicial. Então, esse é o aplicativo para o smartphone. Quem não tem smartphone, que são esses telefones inteligentes, pode usar pequenos adesivos. Compra o adesivo na papelaria, prega por onde passa, e toda vez que olhar para o adesivo, poxa, deixa eu evitar de encostar os meus dentes. E aí tem mais tecnologia para frente, né? A odontologia está trabalhando bastante agora com esse bruxismo em vigília, mais até do que com o bruxismo do sono. Então, Desencoste Seus Dentes é o nome do aplicativo. É o nome do aplicativo. Está disponível nas lojas, tanto para iOS como para sistema Android. É só baixar. Perfeito. Bom, para quem quiser saber um pouco mais a respeito de bruxismo, a respeito desses problemas, existe um site, existem informações aonde? Sim, eu tenho um site. O meu site é dentistajuliana.com.br. Lá a gente tem toda a informação sobre bruxismo e tem inclusive um teste para quem quiser já saber se está apresentando um sinal ou sintoma de disfunção temporomandibular, você pode estar fazendo esse teste. Então o site é dentistajuliana.com.br.
Perfeito. Juliana, obrigado pela participação, por compartilhar aí o conhecimento conosco. Eu espero que tenha sido útil para os nossos espectadores e que todos comecem a observar a sua rotina, observar esses detalhes e façam o que ainda é a grande dificuldade na área geral de saúde do brasileiro, que é prevenção. Eu que agradeço o convite, eu fico feliz de poder falar a respeito de bruxismo, que é uma coisa que ainda a gente fala muito pouco. Todo mundo acha que tem, acha que sabe, mas a gente tem que falar os conceitos certos e repeti-los toda vez que puder. Muito obrigada pelo convite. Eu é que agradeço. Bom, no próximo bloco, o vereador Júlio, do sindicato, fala um pouquinho a respeito do seu trabalho no Legislativo. É rapidinho. De volta com o Educador em Entrevista, aqui na companhia do vereador Júlio. Júlio, obrigado pela participação com a gente. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos os espectadores da TV Educadora. Eu que te agradeço pelo convite, a possibilidade da gente poder conversar um pouco, falar um pouco do nosso trabalho enquanto vereador. Está meio que prestando conta desses 8 meses, né, de trabalho que a gente está aí à frente, está como vereador. Perfeito. O Cláudio aqui já entra num assunto, né, que eu já ia comentar com você, que é a questão do parque infantil, né, lá na 9 de julho, como tem sido aí a parceria e esse passo a passo de recuperação, Júlio. É uma ótima pergunta, Luciano. Isso tem dado, inclusive, uma visibilidade muito grande. No início, nós fomos procurados por alguns moradores, né? Inclusive nos entregando um abaixo-assinado, parece que de 2015, onde eles reivindicavam algumas melhorias ali. E a gente sabe que as condições da prefeitura hoje, a prioridade tem sido dada até, né, a gente entende um pouco isso, mas a prioridade tem sido dada para aquilo que realmente está mais prioritário hoje, que é a saúde, a educação, questões mais urgentes que têm sido demandado mais agora urgente. E então, como a gente já tem o costume de não parar quieto, gosta de trabalhar, gosta de estar até mudando um pouco o serviço que a gente faz no dia a dia, né? É um serviço mais de escritório, mais dentro de uma sala, e eu gosto muito desse trabalho de pintura, de mexer com coisas de pedreiro, marceneiro, e a gente também conseguiu ali arregimentar uma equipe legal que também gosta, que está preocupada com essa questão de manter aquilo que é nosso, manter aquilo que é do batataense, principalmente nesse caso, que são das crianças, né, Luciano? A gente vê que Batatais não é tão assim, provido de parques que dá para a gente estar levando as nossas crianças num lugar decente, num lugar que tenha pelo menos ali o mínimo possível para a pessoa frequentar. E a gente, então, com essa parceria, né, do pessoal lá do bairro, do Castelo, algumas pessoas até de outros lugares, têm nos ajudado, têm participado com algumas doações, inclusive de tintas, até mesmo de dinheiro para a gente comprar a areia que nós colocamos ali. Para você ter uma ideia, foram 42 metros cúbicos de areia ali, ao custo de R$70 o metro, que é uma areia diferenciada que a gente quis colocar ali, uma areia branquinha para dar um diferencial naquilo que tem lá. E agradecer também, conheço por esgrinfo, né, o seu Luiz, o filho dele, o Fabrício, o Fabiano, eles têm nos ajudado muito na preservação daquele parque, têm inclusive ajudado a pedir as colaborações para os munícipes ali, eles são do bairro, né? Hoje eu já não sou mais, era até antes de casar, casei e fui morar em outro bairro, mas eu sou ainda um castelense, eu brinquei ali quando criança, é um parque, salvo engano, de 54, a gente tem esse carinho por ali, brincou ali, né, a infância todinha, e essa paixão da gente que não deixa a gente ficar parado. Então, a gente foi até o prefeito deu
autorização para que a gente pudesse trabalhar ali no parque, para que a gente pudesse desenvolver um trabalho ali. E semanalmente, aos sábados, agora dia 7 de setembro, se Deus quiser, estaremos lá de novo. Faltam algumas coisas para a gente estar fazendo. Semana passada nós terminamos a pintura do alambrado, agora nós pretendemos fazer a pintura ali das muretinhas do alambrado, os calçamentos lá de dentro do parquinho, revestimos, até nós tiramos um tanque que tinha ali no meio da areia, levamos para outro lugar, fizemos um lava-pés, né? Revestimos esse lava-pés, tá ficando bonitinho, tá assim, dentro do possível, dentro daquilo que a gente pode fazer, dentro dos recursos que nós temos. Eu acredito que vai dar uma diferenciada naquilo que era, para aquilo que vai ficar quando a gente terminar. Perfeito. E de fato é isso, né, Júlio? A gente vê o quanto esse trabalho de parceria, cada um fazendo um pouquinho, mostra a possibilidade, né? Mostra como tem resultado. Eu tenho dito muito, Luciano, que a gente não pode esquecer que aquilo é da gente. Nós estamos levando os nossos filhos ali. Se hoje o poder público não tem condição de fazer, por que não juntarmos nós ali, pessoas do bairro, as pessoas que levam seus filhos lá, que muitas vezes depende de um lazer ali. Então, se juntar todo mundo, não custa, não pesa para uma pessoa só. A gente começa a criar nas pessoas essa conscientização de cuidar daquilo que é nosso. As pessoas que ajudam ali, elas potencialmente são umas pessoas que vão cobrar de pessoas que um dia, porventura, estiver depredando, estiver estragando. Isso tem o meu trabalho, isso tem o meu dinheiro, isso tem a minha colaboração. Então, não faz isso não, vamos cuidar do que é nosso. Hoje eu não tenho filho, mas outros têm que podem estar levando essas crianças lá. A gente pensa nas crianças, né, com menos possibilidades. Por isso que a gente quer deixar aquilo bonitinho. Hoje eles estão chamando o Parquinho da Mônica. O painelzinho ficou muito bonito. Agradecer também aqui a colaboração das pessoas que foram nos ajudar ali, né? A pintura, muitos estiveram ali, não vou conseguir lembrar de cabeça todos, mas assim, tem ficado bonito, tem ficado agradável, areia nova. Nós estamos pretendendo, junto com o Fabrício, o Esgrinfo e o pessoal que tem nos ajudado, nós vamos fazer uma inauguração. Nós queremos colocar ali algodão doce, um refrigerante, uma pipoca, um cachorro-quente. Nós estamos pedindo o canil da polícia, a banda marcial da polícia. A gente quer fazer isso um dia de festa, quer entregar para os moradores de Batatais um lugar agradável, onde a população de Batatais ajudou o poder público a recuperar um espaço que é nosso, um espaço que nós devemos ocupar e um espaço que nós devemos cuidar depois de pronto. A Maria, Júlio, pedindo uma atenção, se possível, também ao centro de lazer. Aqui. São locais, né, Luciano, que a gente vê que demanda um olhar diferenciado. A gente quer frequentar, mas a gente quer frequentar uma coisa que seja agradável, né, que tenha uma pintura, que tenha o mínimo possível de condições da gente habitar, que as gramas sejam aparadas. E isso no dia a dia, a gente, assim, até não sei a estrutura que eles têm ali hoje, que eles mantêm ali hoje, mas a gente sabe, né, mais uma vez, que tudo está difícil e a coisa acaba sempre estourando, no seu caso, da cultura, do turismo, aquilo que eles acham que tem menos importância ou que tem menos necessidade imediata, é aquilo que acaba sofrendo mais. Mas a gente não pode vamos dizer, se conformar com isso. A gente tem que exigir sempre o melhor para a gente, para os nossos filhos, exigir uns locais agradáveis de se frequentar, com
a infraestrutura de acordo com aquilo que foi concebido, né? Não é possível a gente esperar menos que isso. E a gente, dentro do possível, né, vamos fazer agora um requerimento, então, para o prefeito, vamos pedir um olhar especial para isso e vamos trabalhando. Nós temos 8 meses de mandato agora, a gente também, eu acredito que ainda estou aprendendo, a vida da gente é um constante aprendizado, mas nessa vida pública, a gente espera que vai levar a experiência da nossa vida privada, da nossa vida profissional, e acaba levando mesmo, mas só que é um pouco diferente a coisa, que a gente vai fazer, que a gente vai conquistar, e muitas vezes não depende nada da gente. A gente pede, a gente insiste, a gente fala, e não depende muito da gente. Mas a gente não vai deixar de pedir, a gente não vai deixar de falar, não vai deixar de correr atrás daquilo que é bom e necessário para a nossa cidade, sempre no intuito, eu sempre tenho dito muito isso daí, sempre no intuito de ajudar, porque se eu ver algum dia, Luciano, que eu estou mais atrapalhando do que ajudando a administração, se eu perceber que a minha presença mais atrapalha do que ajuda, eu quero pedir licença, quero ir embora para minha casa. Se eu ver que aquilo que eu estou fazendo não está sendo do agrado das pessoas, eu tenho essa autocrítica, essa consciência de que até eu posso ajudar, mas se estiver atrapalhando, por favor, vocês me falam que eu cedo lugar para outro também, não é o caso, mas eu tenho muito essa preocupação. Eu quero sempre poder ajudar, eu quero poder estar junto com o prefeito Zé Luiz, naquilo que a gente puder ajudar, naquilo que a gente não puder, a gente vai falar para ele, isso eu não vou fazer por isso e por aquilo, sempre fundamentando as nossas opiniões, as nossas posições. A gente ouve, a gente fala também, e dentro disso a gente procura caminhar com parcerias, em prol sempre daquele que mais precisa, que é nosso município, nossos munícipes. E também com uma visão aí, né, Júlio, que eu acho que a gente tem que reforçar a cada dia, do papel de cada um nessa jornada, né? A gente vê a sementinha aí do parquinho como um elemento, né, que várias pessoas abraçaram, colaboram, etc. Mas a gente tem que lembrar que todo mundo é responsável pelo cuidado de todo o espaço público diariamente, né? Muitas vezes a gente vê uma pessoa vandalizando, sujando, e não toma rédea, não briga, não chama uma atitude positiva, ou não ensina, ou não dá o exemplo, né? E isso acaba entrando no bolo aí do gasto público. No momento de crise a gente vê o quanto isso pesa, né? Mas que não necessitaria ser pesado assim, né? Se cada um fizesse a sua parte, o dinheiro seria investimento e não apagar incêndio em função do vandalismo e dos danos que muitas pessoas causam. E infelizmente a gente tem visto muito isso nos últimos tempos, né, Luciano? Eu ando muito pela cidade, o meu trabalho faz com que eu vá na zona rural também. Está chegando ao ponto, Luciano, da usina ter que fechar os carreadores de cana com terra, fazendo um monte de terra, principalmente aqui no entorno da cidade, para que as pessoas não joguem lixo dentro da cana, com entulho, Então, a gente sabe também, entende que o aterro sanitário nosso está impedido ainda, né? Está em vias já de ser liberado, e que essas pessoas precisam trabalhar, precisam ganhar o seu dinheiro, mas também não pode ser a qualquer custo. Então, a gente tenta equalizar isso daí, está sempre cobrando da administração que viabilize o mais rapidamente possível esse aterro, e que conscientize também essas pessoas que trabalham com isso. A gente vê muito lixo. Hoje de manhã ainda estava conversando com o presidente do sindicato, o André Bianco, e a gente estava citando, né, que tem uma colega nossa, que ela viu a pessoa na frente dela amassando o papelzinho e jogando na rua, e que ela pegou esse papelzinho, correu atrás dele, bateu nas costas dele, papelzinho amassado, falou: senhor, o senhor deixou cair o seu papel.
E a pessoa não sabia onde colocar a cara, né? Porque ele amassou o papel e jogou no chão. Então, assim, é uma atitude que com certeza trouxe para ele uma reflexão, né? Que tem gente olhando, tem gente de olho, tem gente que cobra, e a gente tem que cobrar realmente. A gente sabe que no Japão, hoje a gente cobra lixeiras, né? Nos lugares aqui. No Japão já nem lixeira tem. Cada um é responsável pelo seu lixo. É seu lixo, você põe na sua bolsa, no seu bolso, leva para sua casa e dê o destino correto para lá. E a gente aqui ainda está se falando em colocar lixeira, não vandalizar a lixeira. Você vê o atraso que a gente ainda vive, né? Mas eu acredito que somente com a educação é que a gente vai mudar isso. E esperemos que seja breve, mas se depender dos nossos políticos lá em cima, não criticando, mas muitos deles só olham para o seu próprio umbigo, né, Luciano? Infelizmente a gente tem que falar isso. Não gosto de dizer que eu não sou político. Eu até então não militava partidariamente. Mas eu acho que a gente tem que cobrar essas pessoas que dirigem o nosso país. É uma mudança de mentalidade que precisa ocorrer urgentemente para que as coisas comecem a mudar. E, Júlio, é interessante reforçar essa questão, né? Como a gente coloca da função de cada um, né? Quando a gente tem essa visão, por exemplo, do Japão, né? E que a gente vergonhosamente via durante os Jogos da Copa, né? Porque eles não recolhiam só o próprio lixo, recolhiam das pessoas do entorno que estavam lá sujando o estádio. E a gente vê muitas vezes em vários pontos aqui da cidade, né? Infelizmente, vou dar um exemplo prático, que é a escadaria ali do Centro Cultural, né? Quantas e quantas vezes nós não chegamos lá aos sábados, aos domingos, para oficinas, para eventos, e está a escadaria cheia de copo, de garrafa quebrada, de lixo, a 5 metros de uma lixeira. Né? O que me deixa inconformado é esse tipo de coisa. Né? Não é uma questão de proibir as pessoas de se divertirem, de terem o seu momento de encontro, de diversão, mas se você leva uma garrafa cheia para o espaço da sua casa, da loja de conveniência, seja lá para onde for, e depois você não consegue dar 5 passos para depositar numa lixeira, você não tem a moral para falar de problema nenhum da sociedade. Né? Se a gente não consegue cumprir a nossa parte, você cita a questão hoje, né, do aterro, que é um problema, mas antes de se ter o problema com o aterro, a gente já fez dezenas, se não centenas de matérias de pessoas jogando lixo em nascentes, em lugares inadequados, em várias áreas da cidade. Então não dá para culpar o aterro, porque isso já acontecia antes do aterro. Né? Então é um absurdo o descaso das pessoas, de algumas pessoas, né, e eu espero que sejam a minoria delas, né, com o coletivo. Né? Não adianta falar o espaço é público, né? Justamente por o espaço ser público que eu tenho que cuidar dele melhor do que eu cuido do meu próprio espaço. É até por isso, né, Luciano, essa ideia nossa de assumir, assim, de tentar ajudar, dar uma revitalizada nesses espaços que são públicos, para justamente mostrar para o cidadão que isso é nosso, que isso, se amanhã, nas saídas da cidade aí, que estão abarrotadas de lixo, vai demandar pessoal, vai demandar maquinário, vai demandar caminhões para retirar esse lixo, e tudo isso seria dinheiro que poderia estar indo para a UPA, estar indo para alguma coisa que pudesse dar uma maior qualidade de vida para a nossa população. Então, é justamente isso que você falou mesmo. A gente tem que começar, inclusive, a cobrar mais fortemente, ter uma postura de levar isso até o cidadão e cobrar realmente. A gente sabe que muitas vezes a pessoa acha que ninguém está vendo, acha que não tem problema nenhum, mas nós não podemos nos acostumar com isso. Porque hoje a gente olha,
a gente se sente um pouco indignado, amanhã você vê, já não é tanto, até o dia que a gente acha que isso é comum. E a gente não pode achar que isso é normal, que isso é comum, porque não é. A gente tem sempre que estar cobrando, e aqui a gente tem que cobrar também, sim, o poder público, de uma fiscalização mais efetiva em cima disso, para que não ocorra. Infelizmente, a gente ainda não tem a educação que a gente gostaria de ter, então a gente, infelizmente, precisa ainda dessa cobrança, de cobrança de multas, não sei, alguma coisa tem que ser feito, porque assim não dá para continuar. A Neuza, do Francisco Pupim, pedindo uma atenção também, Júlio, com relação ao tapa-buracos. Ei, Neuza, essa é uma briga, né? É uma discussão que a gente vem implorando até para o Executivo, para que intensifique, né, esse tapa-buracos na cidade. A gente sabe que tem lugares que estão horríveis. Semana passada, na quinta-feira passada, eu estive em São Paulo, até agradecer aqui o deputado Elson Gasparini. Nós estivemos lá juntamente com o prefeito, onde ele foi assinar um convênio de R$100 mil, uma verba conseguida para a infraestrutura aqui do nosso município, onde o prefeito vai também investir no tapa-buraco. Então, a gente sabe que o dinheiro está curto, o cobertor é curto, você cobre a cabeça, o pé fica de fora, e a gente sabe da dificuldade até que o prefeito vem encontrando. Mas a gente não pode também deixar de cobrar, e a gente tem cobrado muito isso na Câmara, todos os vereadores têm se esforçado ao máximo, junto à administração, pedindo, fazendo requerimentos, indicações. Tem lugares que a gente sabe que está terrível, né, de se locomover. Eu até preciso falar com o prefeito, o entorno da escola Esther Viana é um lugar que precisa muito de uma atenção. Eu gostaria que o prefeito estivesse nos ouvindo, desse uma atenção para aquele entorno ali da escola, né, do bairro ali, Antônio Romagnoli, e tem muitos lugares que ainda estão precisando desse tapa-buraco, e a gente fica, inclusive, preocupado que daqui a pouco começa a estação das chuvas de novo. Aí nós vamos ver o que é o caos. Mas a gente, conversando com o prefeito, né, quando a gente pode, ele sempre tem dito que, na medida do possível, esse tapa-buraco tem acontecido, correndo atrás daquilo que está mais grave. O engenheiro Dr. Carlos Pimenta também, de vez em quando, passa para a gente o que está sendo feito no município e o que está, principalmente, dando para se fazer. A gente cobra e a gente sabe que o dinheiro está curto. Então, a gente torce para que o prefeito vá bem, para que o prefeito consiga fazer toda a cidade o mais rapidamente possível, porque você faz num lugar, quando na outra semana, onde você fez, já está estourando em outro, e é um enxuga-gelo. A gente sabe disso, e cobrar o prefeito, a prefeitura, para que esse trabalho seja intensificado realmente. Uhum. E de fato se vê isso, né? Há muitos locais deteriorados, a gente já tem um anúncio aí de alguns recursos para não mais tapa-buraco, mas para recap em algumas horas que estão bem danosas aí, até para a gente ter uma qualidade maior aí por um período, né, Júlio? Inclusive, Luciano, acho que esse dinheiro agora vai vir, o prefeito parece que vai fazer algumas ruas ali na Vila Lídia, que estão bem ruins, e a gente sente até, assim, bem em poder ter ajudado na liberação dessa verba junto ao deputado que é do nosso partido, que tem procurado dar uma atenção aqui para Batatais. A gente sabe que é pouco dinheiro, mas eu tenho até brincado, antes pingar do que secar, né?
que seja 100, que seja 50, o que vier, tenho certeza que vai ser muito bem empregado. E a gente torce para que consiga realmente fazer o máximo possível. A gente sabe que as nossas ruas já são antigas, né? Tudo tem um prazo de validade, tudo na vida estraga, se deteriora, e a gente vai chegar uma hora que vai precisar recapear mesmo. Então, torcer para que esse país consiga um rumo melhor, consiga sair dessa profundeza que está essa crise e que a gente comece a enxergar essa luz no fim do túnel para que a gente consiga vislumbrar dias melhores, se não nesse ano, no próximo ano. O Ivan aqui, Júlio, perguntando a respeito das ações junto ao sindicato, aos cursos, né? Você está conseguindo conciliar bem as ações? Estamos, graças a Deus, estamos conseguindo. Inclusive, Luciano, até muito legal isso que tem acontecido. A gente consegue trabalhar no dia a dia, né, da gente, a gente lida com muita gente. Então, finais de semana nós temos feito o curso de pedreiro. Ontem e hoje eu estou fazendo um curso aqui na Casa do Criador, processamento artesanal de produtos de higiene e limpeza, onde tem um professor ali de Barretos, ensinando a fazer vários tipos de sabão, de detergente, de coisas para a higiene e limpeza do lar. Nós temos já agendado também cursos de operação e manutenção de tratores agrícolas. Então, a gente, graças a Deus, não parou nada, muito pelo contrário, a gente tem trabalhado mais até. No final do mês agora, nós vamos levar um curso que a gente tem para a escola lá do Cimara, Braga Morato, para as crianças de lá, saúde bucal para eles, onde o Senar manda um kit de higiene também, com escova, uma necessaire, que vem até aqueles trim de cortar a unha. Então, assim, são ações que a gente busca ajudar a cidade, ajudar as entidades, ajudar no crescimento, na evolução do ser humano, tanto profissional como de vida. Perfeito. Também a participação de mais espectadores aqui com a gente, né? A Márcia também pedindo uma atenção na questão da clínica da faculdade, né? Se é possível voltar à parceria. No começo do ano, Márcia, nós pedimos a interferência do prefeito com relação ao CASE, também que a gente foi procurado, né, por várias pessoas frequentadoras ali, que amavam aquilo que era oferecido para eles ali, mas que infelizmente as condições agora da prefeitura não foi possível. Eu, inclusive, procurei o padre Luiz lá na faculdade, procurei a Luciana, procurei também o prefeito e tentei fazer ali um meio de campo para que se voltasse esse atendimento, mas que infelizmente até agora não frutificou, mas que a gente não esqueceu também e a gente quer voltar a esse tema, porque a prevenção para mim ainda é muito mais barato do que, nem você mesmo disse no bloco anterior, né, Luciano? É muito mais interessante prevenir do que depois remediar. Sem dúvida. Júlio, eu quero agradecer a presença, deixar o programa sempre à disposição. Espero aí realmente que a gente tenha cada vez mais boas notícias para a nossa população, né? Deixar aqui o recado da Carol aqui, parabenizando pela entrevista e pelas palavras sobre a questão do descarte de lixo em via pública de maneira irregular. Eu que te agradeço, Luciano, inclusive quero também te parabenizar. A gente sabe da dificuldade que você vem enfrentando na secretaria, né, no departamento que você está gerindo. A gente sabe da dificuldade que principalmente trabalhar sem recursos, trabalhar sem dinheiro, e o seu empenho que você tem se dedicado nesses 8 meses já à frente desse departamento.
eu falo sempre, mais uma vez eu vou dizer, que eu estou aqui tentando somar. Eu sou mais um da população de Batatais, eu sou um munícipe que tenho 48 anos de idade, Luciano. Já passei por algumas coisas que eu posso ajudar, espero ter ajuda em outras, tenho muitos amigos em Batatais, tenho pessoas que gostam da gente e que a gente gosta muito também. Então, eu, quando decidi ser candidato a vereador, e graças a Deus, Deus permitiu que isso ocorresse, foi no sentido de sempre de poder ajudar. Então, eu não quero me desviar desse caminho, quero sempre poder, independente de quem quer que seja, poder ajudar. E, mais uma vez, eu agradeço a você a oportunidade de falar para a nossa cidade e para as pessoas a nossa intenção e um pouco daquilo que nós temos feito nesse pouco tempo que estamos à frente, aí, que estamos como vereador. Muito obrigado e boa tarde a todos. Bom, o programa de hoje vai ficando por aqui, tá certo? Nós lembramos que hoje, a partir das 20 horas, nós temos a pré-abertura do Festival Gastronômico e Cultural de San Genaro, com uma exposição montada ali no Posto São Paulo, tá certo? Posto São Paulo 1, na área central, tem uma exposição destinada aí um pouquinho para a memória da imigração italiana em Batatais, 100 anos de imigração italiana em Batatais, tá certo? Então, a partir das 20 horas, tem essa pré-inauguração do Festival Gastronômico e Cultural de San Genaro. Nós vamos ficando por aqui, lembramos que às 18h30 tem Cidade na TV e voltamos amanhã, como sempre, logo após o Fique Sabendo, com mais um Educador em Entrevista.